8. Ordem no tribunal. Jó capítulo 22 ao capítulo 24. O Deus de Israel, o Salvador, é, por vezes, um Deus que se esconde, mas nunca um Deus que se ausenta. Pode estar nas sombras, mas nunca está distante. Matthew Henry. Aquilo que deveria ter sido uma conversa estimulante entre amigos tornou-se uma altercação irada e amargurada. Em vez de tentar acalmar as coisas, ele assumiu o papel de promotor de justiça e transformou a discussão num julgamento. Eram 3 pessoas contra 1. Jó assentado num monte de cinzas, ouvindo seus amigos mentirem sobre ele. De acordo com o Talmud judaico, a língua caluniadora mata 3 pessoas: o caluniador, o caluniado e aquele que ouve a calúnia. Havia morte por toda parte no monte de cinzas em Uz. Primeiro, 3 acusações falsas. Jó capítulo 22, versículo 1 ao 30. Como qualquer promotor competente, Elifaz estava totalmente a par do caso e havia preparado seu resumo dos fatos. Fez 3 acusações sérias contra Jó. Ele é um pecador, Jó capítulo 22, do versículo 1 a 11. Está escondendo seus pecados, versículo 12 ao 20. E deve confessá-los e se arrepender, a fim de que Deus possa socorrê-lo, versículo 21 ao 30. Jó é um pecador, versículo 1 ao 11. Elifaz não conseguiu resistir à tentação de lançar uma farpa sarcástica contra Jó. O Senhor te repreende pelo teu temor de Deus, ou entra contra ti em juízo? Versículo 4. Os tribunais não julgam pessoas por sua retidão, mas sim por sua transgressão da lei. Logo, uma vez que Deus havia enviado julgamentos terríveis sobre Jó, ele deveria estar vivendo em pecado. Porventura, não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Versículo 5. Porém, Elifaz não entendeu aquilo que Jó estava argumentando. Porque Deus aplicou a pena antes de me prender, de ler a acusação formal e de me realizar o julgamento? Parecia tudo muito injusto. Primeiro, Elifaz acusou Jó do pecado de orgulho, versículo 1 ao 3. Jó estava agindo como se seu caráter e conduta fossem importantes e, de algum modo, benéficos para Deus. A teologia de Elifaz girava em torno de um Deus distante, o juiz do mundo, mas não o amigo dos pecadores. Porém, o caráter e a conduta de Jó eram importantes para o Senhor, pois Deus estava usando Jó para calar o diabo. Nem Jó nem seus 3 amigos sabiam que Deus tinha um plano, mas Jó acreditava que Deus estava cumprindo algum propósito. Em sua vida e, um dia, o justificaria. Além disso, o caráter e o comportamento do povo de Deus são importantes para o Senhor, pois seu povo pode lhe causar alegria ou tristeza. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1, Hebreus 11, 5, Gênesis 6, 5, 6, Salmo 37, 23. Ele não é um Deus passivo e distante que não se identifica com seu povo, mas sim um Deus que se deleita com os que são seus, assim como eles se deleitam com o Senhor. Salmo 18, 19, Isaías 63, 9 e Hebreus 4, do versículo 14 ao 16. Como filhos de Deus, devemos seguir o exemplo de Jesus, que disse: faço sempre o que lhe agrada. João 8, versículo 29. Então, o Pai poderá nos dizer aquilo que disse sobre Jesus: este é meu filho amado, em que me comprazo. Mateus capítulo 3, versículo 17. Além do orgulho,
Elifaz acusou Jó de cobiça. Jó capítulo 22, versículo 6. Era um homem ganancioso que abusava das pessoas a fim de obter mais riquezas. Usava seu poder e reputação, versículo 8, para intimidar as pessoas e roubar elas. Na lei mosaica, um credor podia tomar algo de seu devedor como garantia, mas nada que colocasse em risco seu trabalho, sua saúde ou sua dignidade como ser humano. Êxodo capítulo 22, do versículo 25 ao 27, Deuteronômio capítulo 24, do versículo 10 ao 13. Elifaz acusou Jó de tomar garantias desnecessárias de seus irmãos, de deixar as pessoas despidas por tirar delas toda a sua roupa, até que lhes pagassem o que deviam. Uma vez que Elifaz nem sequer morava na mesma região que Jó, como poderia saber de que modo Jó conduzia seus negócios? Como saber? Será que algum inimigo de Jó havia contado essas histórias a Elifaz? Se esse foi o caso, Elifaz deveria ter investigado as acusações antes de anunciá-las publicamente. A história toda não passava de uma invenção, uma tentativa medíocre de desacreditar um homem justo que havia ajudado muita gente. Jó capítulo 29, do versículo 11 ao 17. O terceiro grande pecado de Jó seria sua falta de misericórdia e compaixão. Jó capítulo 22, do versículo 7 ao 9, ou seja, um pecado de omissão. Não era de se admirar que o Senhor não respondesse às orações de Jó. O que tampa os seus ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Provérbios 21, versículo 13. Em vez de compartilhar seus recursos tão abundantes, Jó teria se recusado a ajudar os cansados, os famintos, as viúvas e os órfãos, tendo em vista de que demonstrar hospitalidade é uma das leis mais importantes do Oriente. O pecado de Jó seria especialmente abominável. Ao longo de todas as Escrituras, Deus demonstra grande preocupação com os pobres, especialmente com as viúvas e órfãos, e expressa sua ira, seu ódio, seu furor contra aqueles que oprimem e exploram os pobres. Êxodo capítulo 22, versículo 22. Deuteronômio capítulo 24, versículo 17. Deuteronômio capítulo 26, versículo 12. Os profetas condenaram com severidade os líderes políticos e religiosos que oprimiam os necessitados e roubavam dos pobres. Isaías capítulo 1, versículo 17. Jeremias capítulo 7, versículo 6. Jeremias capítulo 22, versículo 1 ao 4. Amós capítulo 4, versículo 1. Amós 5, 11. Amós 8, versículo 4 ao 10. Jesus se preocupava de modo especial com os pobres. Lucas capítulo 4, do versículo 16 ao 19. Mateus 11, 5. E a igreja primitiva seguiu o seu exemplo. Gálatas capítulo 2, versículo 10. Tiago capítulo 1, versículo 27. Tiago capítulo 2, versículo 1 ao 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 5, do versículo 1 ao 16. Algo que a igreja de hoje precisa fazer. Elifaz encerrou seu primeiro ponto com evidências óbvias. Jó sofria grandes tribulações como consequência de seus muitos pecados. Jó, capítulo 22, versículo 10, versículo 11. Que outro motivo haveria para estar vivendo em trevas, em perigo e nas profundezas do sofrimento? Era a mão de Deus indicando que Jó não passava de um homem ímpio. O povo, ao redor dos amigos, que testemunhava essa discussão, deve ter ficado chocado ao ouvir tais acusações contra seu vizinho Jó. Devem ter olhado uns para os outros e perguntado: como é possível? Por que não percebemos a perversidade de Jó antes? A parte seguinte do discurso de Elifaz responde a essa pergunta. Jó está escondendo seus pecados. Versículo 12 ao 20.
Em outras palavras, Jó seria um hipócrita, afirmação feita explicitamente ou por vezes insinuada mais de uma vez desde o início dessa discussão. São assim as veredas de todos quanto se esquecem de Deus. E a esperança dos ímpios perecerá, declarou Bildade. Jó capítulo 8, versículo 13. Pois a companhia dos ímpios será estéril, e o fogo os consumirá as tendas do suborno, as tendas de suborno, disse Elifaz. Jó capítulo 15, versículo 34. E nas palavras de Zofar, o júbilo dos perversos é breve, e a alegria dos ímpios, passageira, momentânea. Jó capítulo 20, versículo 5. Um hipócrita não é alguém que não alcança seus objetivos espirituais, pois todos nós fracassamos de uma forma ou de outra. Antes, é uma pessoa que nem sequer tenta alcançar qualquer objetivo, mas sim leva os outros a pensar que atingiu todos os seus alvos. Não há coerência alguma entre suas palavras e seus atos. O pregador puritano Stephen Charnock disse: é triste ser cristão no jantar, pagão no trabalho e perverso em nosso aposento particular. Elifaz aconselhou Jó a olhar para o alto, Jó capítulo 22, do versículo 12 ao 14, e ver que ninguém era capaz de esconder qualquer coisa de Deus. O hipócrita estimula o próprio pecado dizendo: o Senhor não sabe e não se importa. Salmo 10. Mas Deus vê e conhece todas as coisas. E os hipócritas não têm como esconder seus pecados do Senhor. É possível que Deus não os julgue de imediato, mas a seu tempo o julgamento lhe sobrevirá. Em seguida, Elifaz aconselhou Jó a olhar para trás, versículo 15 ao 18, e a lembrar do que havia acontecido aos pecadores do passado. Jó havia declarado que não tinha nada a ver com o conselho dos perversos. Jó capítulo 21, versículo 16. Mas Elifaz o acusou de seguir justamente este caminho. Jó capítulo 22, versículo 15. A história mostra que os hipócritas não conseguem esconder seus pecados por algum tempo e que, mais cedo ou mais tarde, seus pecados os acham. Deus não apenas é paciente com eles, como também lhes mostra a sua bondade e enche suas casas de coisas boas. Versículo 18. O fato de Jó ter sido um homem extremamente rico era evidência da bondade de Deus, não da retidão de Jó. Pobre Jó, não importava para onde se virasse ou de que modo procurasse arrazoar com seus amigos. Era uma perda de tempo e de energia. Primeiro, seus amigos disseram que Deus abençoa os justos e castiga os perversos. Agora, Elifaz diz que Deus abençoa o hipócrita e enche sua casa de coisas boas. O mais triste da hipocrisia não é apenas o fato de Deus enviar seu julgamento, mas de a hipocrisia trazer consigo o próprio julgamento. Trata-se de uma prática que destrói o caráter. E o que resta de uma pessoa quando não há mais caráter? Quando o sal perder seu sabor. Mateus capítulo 5, versículo 13. Alguém disse bem que a maior recompensa por uma vida fiel não é o que se consegue com isso, mas o que se torna com isso. Nas palavras do bispo Brooke Westcott, as grandes ocasiões não fazem os heróis ou covardes, antes, simplesmente os revelam aos outros, de modo silencioso e imperceptível. Ao despertarmos ou adormecermos, ficamos cada vez mais fortes ou mais fracos. E, por fim, uma crise mostra o que nos tornamos. Jó deve se arrepender de seus pecados, versículo 21 ao 30. Elifaz foi sincero em seu apelo a Jó. Da mesma forma como Zofar foi sincero ao pedir que Jó voltasse para Deus. Jó capítulo 11, do versículo 13 ao 20.
Reconcilia-te, pois, com ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Jó capítulo 22, versículo 21. O termo traduzido por bem significa toda sorte de coisas boas. É evidente que o hipócrita deve voltar para Deus, não apenas para se livrar das dificuldades e restaurar sua sorte, mas para agradar e glorificar a Deus na reconstrução de seu caráter e serviço a Ele. O que significa reconciliar-se com Deus? Parar de lutar com Deus e aceitar seus termos de paz. Tiago capítulo 4, do versículo 1 ao 10. Também significa dar ouvidos à sua palavra e obedecer àquilo que Deus diz. Jó capítulo 22, versículo 22. Um pecador deve deixar seu pecado, versículo 23, e fazer de Deus seu maior tesouro, versículo 25. Deve orar e buscar ao Senhor, versículo 27. O que Deus promete àqueles que se arrependem e que se voltam para Ele, Deus os restaurará, versículo 23, e se fará precioso para eles, versículo 25, de modo que se deleitarão com o Senhor, não com as riquezas ou prazeres do mundo, verso 26. Deus responderá às suas orações e os capacitará para que façam sua vontade, versículo 27, dando-lhes orientação e luz, versículo 28, uma vez que sua comunhão com Deus for restaurada. Uma vez que sua comunhão com Deus for restaurada, podem ajudar a outros que se encontram caídos. Verso 29 e verso 30. Ele diz algumas coisas excelentes nesse apelo, mas dirige suas palavras ao homem errado. Quando chegarmos ao final do livro, veremos quem era Elifaz e seus 2 amigos que não estavam em comunhão com Deus. Seria preciso Jó interceder por eles, a fim de que fossem restaurados. Jó capítulo 42, do versículo 7 ao 10. Como você responderia a esse apelo se estivesse no lugar de Jó? Segundo, 3 queixas amarguradas. Jó capítulo 23 ao capítulo 24. Em vez de argumentar com os amigos ou abrir mão de sua integridade, cedendo aos apelos de Elifaz, Jó ignora-os inteiramente e se dirige ao Senhor falando sobre ele. Jó deixou claro na ocasião anterior que sua contenda não era com aqueles homens, mas sim com Deus, fato que ele enfatiza nesse discurso. Podemos parafrasear Jó capítulo 23, versículo 2. Assim, minha queixa hoje é amargurada, e tenho de me controlar de modo a fazer outra coisa, além de gemer. Os 3 amigos de Jó não entendiam o quanto ele precisava de autocontrole, só para conseguir conversar com eles. Em vez de se entregar à sua dor e de ficar apenas gemendo, Jó procurou controlar seu sofrimento e não ceder à autocomiseração. Da próxima vez que você visitar alguém que estiver sentindo dor, lembre-se de que o sofrimento esgota a energia da pessoa e exige um bocado de força e paciência. Jó afirmou que tinha 3 queixas contra o Senhor. Deus está se escondendo de mim, versículo 1 ao 12. Ah, se eu soubesse onde poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Versículo 3. Essa foi uma súplica para se encontrar com Deus no tribunal e ter um julgamento justo. Jó estava preparado para apresentar sua causa e seus argumentos e deixar que Deus desse o veredito. Estava certo de que, apesar do grande poder de Deus como legislador, sua causa venceria, pois ele era um homem reto, e Deus não condena os retos de coração. Ali, o homem reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Versículo 7. Porém, de que maneira o indivíduo encontra Deus? Se Jó fosse para frente ou para trás, para leste ou oeste, para a direita ou para a esquerda, para o norte ou para o sul, não conseguiria ver Deus nem mesmo de relance. Sem dúvida, Deus está presente em toda parte, Salmo 139, do versículo 7
ao versículo 12. Mas Jó desejava encontrar-se pessoalmente com ele. Tinha perguntas a lhe fazer e argumentos a lhe apresentar. Deus sabia onde Jó estava, na fornalha. Jó capítulo 23, versículo 10. Porém, era uma fornalha preparada por Deus, não decorrente do pecado de Jó, de modo que Deus usaria a aflição que ele sentia para purificá-lo e aprimorá-lo. Ele não é a única pessoa, o sofrimento, não é a única resposta para a pergunta: por que os justos sofrem? Mas é uma das melhores e pode servir de grande encorajamento para o sofredor. Você sofre para ser purificado e aprimorado. As Escrituras usam a imagem da fornalha com frequência para descrever o ministério purificador de Deus por meio do sofrimento. Eis que te acrisoei, eis que te forjei, mas disso não resultou prata. Aproveite na fornalha da aflição. Isaías capítulo 48, versículo 10. O sofrimento de Israel no Egito foi como o ferro colocado na fornalha. Deuteronômio capítulo 4, versículo 20. E as suas disciplinas posteriores também foram experiências na fornalha. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos, como se acrisola a prata. Salmo 66, versículo 10. Essa é a imagem utilizada em 1 Pedro capítulo 1, do versículo 6 e 7, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, com referência aos cristãos que sofriam perseguições. Quando Deus coloca seu povo na fornalha, fica de olho no relógio e com a mão no termostato. Sabe exatamente quanto tempo deve deixá-lo lá e qual deve ser a intensidade do calor. Podemos questionar porque, em primeiro lugar, ele permite esse tipo de experiência ainda, porque não abaixa a temperatura nem livra sua gente de todo esse calor. Mas essas perguntas são apenas provas de incredulidade. A resposta se encontra-se em Jó capítulo 23, versículo 10. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. O ouro não teme o fogo. A fornalha serve apenas para tornar o ouro mais puro e brilhante. É importante observar que Jó vivia de modo agradável a Deus antes de entrar na fornalha. Versículo 11, versículo 12. Ele faz advertir Jó a acertar as palavras de Deus e a lhes obedecer. Jó 22, 22. Mas Jó fazia isso havia muito tempo. A palavra de Deus era seu guia enquanto trilhava o caminho da vida e cuidava para não tomar desvios. Mais do que isso, porém, a palavra de Deus era seu alimento, mais importante do que as refeições diárias. Assim como Jeremias capítulo 15, versículo 16, e Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 4, João 4, do versículo 31 ao 34. Jó encontrava na palavra de Deus o único alimento que satisfazia seu ser interior. Salmo capítulo 1, versículo 2, Salmo 119, versículo 103, 1 Pedro capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Algumas pessoas são queimadas dentro da fornalha da aflição. Algumas pessoas são queimadas dentro da fornalha da aflição. Outras saem dessa experiência purificadas. O que distingue essas pessoas uma das outras? Sua atitude com relação à palavra e à vontade de Deus. Se formos alimentados pela palavra e nos sujeitarmos à vontade de Deus, por mais dolorosa que seja a experiência de passar pela fornalha, ela nos refinará e aperfeiçoará. Porém, se resistirmos à vontade de Deus e não nos alimentarmos de sua verdade, essa experiência não apenas nos queimará, como também nos tornará amargurados. Jó desejava apresentar ainda outra queixa. Deus está me atemorizando, versículo 13 ao 17. Mas, se ele resolveu alguma coisa, quem o poderia dissuadir? O que ele deseja, isso fará.
Versículo 13. Jó não tinha nenhum outro Deus para o qual se voltar em busca de ajuda, como também não havia forma alguma de opor-se a Deus ou fazê-lo mudar de ideia. Deus controla o universo de acordo com sua vontade, e não por consenso ou votação democrática. Seus pensamentos e caminhos são muito mais elevados que os nossos, mas ele sabe o que é melhor, de modo que devemos aceitar sua vontade e nos alegrar nela. Isaías capítulo 55, do versículo 8 ao 11. Aqueles que resistem à soberania de Deus ou que a negam, privam-se de paz e de coragem. Como disse Charles Haddon Spurgeon, não há atributo, perfeição, virtude de Deus mais consolador, não há atributo de Deus mais consolador a seus filhos do que a doutrina da soberania divina. Por outro lado, também não há doutrina mais odiada por aqueles que são do mundo. Por quê? Porque o coração humano é orgulhoso e não quer sujeitar-se ao Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque o coração humano é orgulhoso e não quer sujeitar-se ao Deus Todo-Poderoso. As pessoas desejam fazer as coisas da sua maneira, em vez de encontrar prazer em realizar a vontade de Deus. Se essa doutrina é uma fonte tão eficaz de força, então por que Jó fica tão atemorizado ao pensar na soberania de Deus? Porque seu sofrimento era intenso e ele ficava imaginando o que o Deus Todo-Poderoso lhe faria sobrevir em seguida. Uma coisa é sujeitar-se a Deus quando se pode ver seu rosto e ouvir sua voz em sua palavra. Mas quando, como Jó, só o que há é escuridão e dor, é fácil desintegrar-se e temer. Pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Jó capítulo 23, versículo 14. O que acontecerá em seguida? Porém, Jó capítulo 23, versículo 14, deve ser contrastado, comparado com Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quando Jesus Cristo é nosso Senhor, o futuro é nosso aliado e não precisamos temer. Nas palavras do psicólogo Rollo May, a maneira mais eficaz de garantir um futuro de valor é confrontar o presente corajosa e construtivamente. E a melhor forma de fazer isso é sujeitar-se ao Senhor e ter a consciência de que Ele está no controle. Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 19, versículo 6. Deus me confunde, versículo 1 ao 25. Este capítulo inteiro concentra-se naquilo que parece ser uma série de injustiças permitidas por Deus neste mundo. Jó começa seu discurso perguntando por que Deus não tem dias específicos para ouvir nossa causa. Assim, eu poderia comparecer a seu tribunal e lhe dizer o que penso sobre como ele está governando o mundo. Jó parte das injustiças do campo, versículo 1 ao 11, passando depois aos crimes da cidade, versículo 12 ao 17. Encerra seu discurso com a imprecação contra os perversos, versículo 18 ao 25. Se Deus não os julgasse, Jó os julgaria, Jó o faria. Primeiro, as injustiças do campo, versículo 1 a 11. Na maioria das vezes, não havia cercas nem muros para separar as propriedades rurais. Cada família tinha seu pedaço de terra e as pessoas respeitavam os marcos de limitação, limites, os marcos de delimitação, as fronteiras. Ver Deuteronômio 19, 14, Provérbios 22, 28, Provérbios 23, 10. Deus prometeu a amaldiçoar aqueles que movessem esses marcos e se apropriassem das terras de outros. Deuteronômio 27, versículo 17.
Mas era isso o que os perversos faziam. No entanto, não paravam por aí. Tomavam posse não apenas das terras, mas também dos animais que nelas pastavam. Apropriavam-se de rebanhos, jumentos e de bois de viúvas e órfãos e deixavam destituídas essas pessoas mais vulneráveis. Jó capítulo 25, do versículo 5 ao 11. Apresentam uma das descrições mais vívidas na Bíblia da situação terrível dos pobres. Pode-se vê-los vagando em busca de alimentos como animais selvagens no deserto, versículos 5 e 6. Morrendo de frio por não terem o que vestir, versículo 7. Encharcados pela chuva por não terem onde morar, versículo 8. Chorando, pois seus filhos lhes foram arrancados de seus braços até pagarem suas dívidas, versículo 9. E forçados a trabalhar para os ricos, sem ter permissão de comer qualquer alimento que colhessem, versículo 10 e versículo 11. Até mesmo os bois podem comer os grãos que estão debulhando. Deuteronômio capítulo 25, versículo 4. Então, Jó diz aos seus amigos: se Deus julga os perversos, por que não julgou aqueles que trataram os pobres com tanta injustiça e crueldade? Segundo, os crimes da cidade, os crimes na cidade. Versículo 12 ao 17. Jó começa com os assassinatos, versículo 12 ao 14. Ouve os gemidos dos feridos e vê a morte dos inocentes. Nos Estados Unidos, cerca de 60 pessoas são assassinadas por dia, num total de 20 mil pessoas por ano. É como acabar com a cidade pequena. Alguns desses assassinos nunca são identificados, presos nem condenados. E Jó diz: contudo, Deus não tem isso por anormal. Versículo 12. Jó nunca havia assassinado ninguém e, no entanto, seus amigos afirmavam que ele sofria o julgamento de Deus. No versículo 15, Jó fala dos pecados sexuais que, sem dúvida, correm soltos em algumas partes de nossas cidades. O adultério e o estuprador esperam pela escuridão a fim de esgueirar-se para fora de suas casas e saciar seus desejos. O ladrão que rouba as casas também espera pelo cair da noite. Versículo 16, versículo 17. Há crimes por toda parte na cidade, diz Jó, e Deus parece indiferente. Uma imprecação contra os perversos, versículo 18 ao 25. Essa passagem pode ser interpretada como uma descrição, dizendo o que acontecerá aos perversos, ou como uma acusação pública ou imprecação contra eles. A meu ver, se refere à maldição que o próprio Jó profere contra os perversos, que parece escapar do julgamento. Sua maldição pode ser resumida da seguinte maneira: que os perversos desapareçam como a espuma do mar ou a neve que derrete com o calor do sol. Versículo 18, versículo 19. Que sejam esquecidos por todos, até mesmo por suas próprias mães, enquanto apodrecem na cova. Versículo 20. Que suas esposas sejam estéreis e não lhes deem herdeiro algum. Versículo 21. Que sua ilusão de segurança e sucesso desapareça rapidamente ao serem derrubados e ceifados como o trigo na colheita. Versículo 20 ao 22 ao 24. Se não é assim, quem me desmentirá e anulará as minhas razões? Versículo 25. Ou seja, se aquilo que eu disse não é verdade, então provem que estou errado. Algo que jamais conseguiram fazer. É admirável que Jó tenha visto não apenas as próprias necessidades, mas também as dificuldades de outros e expressado uma ira santa contra o pecado e a injustiça. Com muita frequência, o sofrimento pessoal nos torna egoístas e até mesmo cegos para as necessidades de outros. Mas Jó se preocupava que Deus ajudasse a outros que sofriam. Seus 3 amigos tratavam o problema do sofrimento de modo excessivamente filosófico.
E Jó tentou fazê-los enxergar além das questões no plano racional, para vislumbrar os sofredores como pessoas. Jesus teve esse mesmo problema com o advogado judeu que quis falar sobre o bom relacionamento com o próximo sem, no entanto, descobrir quem era seu próximo ou tentar ajudá-lo. Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao 37. As injustiças na sociedade são motivo de grande dor na vida das pessoas e, sem dúvida, devemos fazer tudo o que está a nosso alcance para defender a lei e promover a justiça. Porém, os que criam as leis e os que cuidam para que sejam cumpridas são apenas seres humanos e, portanto, não podem tratar de tudo perfeitamente. Um dia, o Senhor Jesus Cristo voltará, julgará os perversos e estabelecerá seu reino. Até que ele venha, devemos aceitar a realidade da presença do mal neste mundo e continuar orando. Amém. Vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, versículo 20.